Boa noite, tudo bem com você? Como é que está? Como é que foi o seu dia? Como é que tem sido realmente essa semana para você? Eu espero que tudo bem. Nesse momento nós estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria, antes de tudo, primeiro agradecer a sua presença. Eu sei que você poderia estar fazendo tantas outras coisas, outros compromissos, talvez visitar alguns familiares, filhos, talvez até descansar um pouco, mas você dedicou uns tempo para estar com Deus. Tenho certeza que Deus estará com você nessa noite também. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Quero dizer para vocês que nós queremos também agradecer, porque você está dedicando seu tempo também aqui para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Eu lembro que no ano de 2015 eu recebi um chamado para ser professor de religião na escola do Colégio Adventista Marechal Rondon. Não tinha noção nenhuma de dar aula. Então, quando me chamaram na quarta, para na quinta-feira de manhã já me apresentar como professor. Cheguei lá, falei com o diretor, estava um pouco preocupado, com a orientadora. Ele disse, não, hoje tu não precisa dar aula, fiquei feliz, mas na sexta-feira tu vai dar aula. Eu, meu amigo, o que eu vou fazer? Naquele dia eu lembro que eu aproveitei, procurei um filme interessante, pudesse passar para os alunos, passei durante a primeira semana e naquela semana eu comecei a procurar como é que dá aula, como é que dá. Eu lembro que depois que acabou o filme, tinha que começar a dar aula, né? Eu lembro que a minha primeira aula, que eu montei, que eu passei para os alunos, e como eu vejo aqui não tenho nenhum ex-aluno, então eu posso dar essa aula hoje. O tema era um plano para resgatar cada um de nós. Era o nome da aula. E essa aula era exatamente sobre um plano de resgate de Deus por cada um de nós. E ao ver a sequência de mensagens da Semana Santa, hoje o tema é um plano de resgate. Então eu quero te convidar nesse momento para nós juntos meditarmos na palavra de Deus e permitir que ela mude a nossa vida e que sejamos resgatados por ela. Então feche os olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Pai querido, nós nesse momento estamos dedicando e entregando a nossa vida a Ti. Nós cantamos louvores, nós cantamos aqui que nós louvamos o Teu nome, nós cantamos aqui que vamos nos prostrar a Ti nesse momento. E agora, chegamos no ápice dessa noite, desse dia, onde a Tua palavra ela será aberta e ela irá falar conosco. Por isso que eu te peço, Pai, que seja prioritariamente assim, que Tu fale conosco nessa noite. Que aqui seja apenas um instrumento transmitindo a Tua mensagem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, bem fácil. Você abre a Bíblia, primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro verso. O livro de Gênesis, geralmente ele é conhecido pelo livro que fala sobre o começo de tudo, a criação. Então, para nós entendermos, para nós chegarmos na questão do resgate, na questão do sacrifício, nós precisamos aqui entender o que aconteceu anteriormente a ele. A necessidade, por que existe a necessidade de um resgate? Nós já entendemos o autor do resgate, nós entendemos a necessidade de um resgate, mas agora nós temos que entender o que começou. Por que nós devemos ter, por que existe então essa dependência humana de um resgate de Deus? Bom, eu não vou ler aqui o texto de Gênesis, mas para você entender, o livro de Gênesis 1 e 2 falam da criação. Só que tem uma pequena diferença. O livro de Gênesis, capítulo 1, ele fala muito mais da criação da natureza, dos dias, do que do ser humano. Você tem cerca de 24 versos que falam sobre a criação em si. E você tem apenas 5 versos que falam sobre a criação do homem. Então Deus estava realmente primeiro querendo fazer com que nós entendamos como é que foi a criação, como Ele criou tudo perfeitamente, tudo nos mínimos detalhes. Você vê o primeiro, segundo e terceiro dia, Deus foi organizando as coisas para os outros 3 dias então complementar. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, águas e céus. Terceiro dia, parte seca, molhada e vegetação. No quarto dia, sol, lua e astros para complementar o primeiro. Quinto dia, animais do mar e aves para completar o segundo dia. E sexto dia, os animais terrestres, o ser humano para complementar o terceiro dia. E assim a criação foi perfeitamente feita. E ao sétimo dia descansou. Agora no livro de Gênesis capítulo 2,
você vê o inverso. Você vê vários versos de Deus explicando como foi a formação do homem. Como Deus pegou o barro, formou Adão e foi moldando todo aquele boneco de barro, soprou nas narinas e então ele teve o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então nesse momento Adão olha para um lado, olha para o outro, olha um animal com um macho e fêmea, e ele estava sozinho e tem aquele diálogo com o Senhor. Senhor, eu estou aqui sozinho, eu estou aqui, parece que falta alguma coisa. E Deus então faz ele cair num pesado sono, tira uma costela e faz Eva. Então Deus mostra mais uma vez que primeiro ele criou a terra, a natureza, tudo perfeitamente. Criou o ser humano. No segundo capítulo ele faz o inverso. Ele mostra como ele cria o ser humano de forma perfeita. E então, logo em cerca de 3 versos, ele fala sobre a criação no capítulo 2. Então, capítulo 1, mais na natureza, menos do ser humano. E no capítulo 2, mais do ser humano e menos da natureza. Os dois fecham, então, a criação. Então, a Bíblia começa com esse plano para que você entenda para que nós fomos criados. Para que tipo de mundo nós fomos criados. E no capítulo 3 de Gênesis, você pode ler aí na sua Bíblia, você pode acompanhar depois, você vê a história da queda. Como foi o processo onde Eva se afastou do seu marido, estava caminhando pelo jardim, chegou naquela árvore que ela não deveria nem chegar perto, muito menos comer do fruto, encontra a serpente, conversa, você conhece a história. E o pecado então entra no mundo e o mal então se torna algo palpável. Você sabe que o pecado ou o mal não começou nesse momento. Você sabe onde começou o mal? Isaías 14, você pode ler lá. Claro, lá você vai ver onde começou. Começou com Lúcifer no céu, um anjo perfeito e tudo mais. Ezequiel 28. Então esse plano de fundo você já conhece. O mundo foi criado de forma perfeita. O mal começou com um anjo de luz no céu, se rebelou, foi expulso do céu, e então se alojou na terra, e o pecado entra então nessa terra e se torna algo palpável. Não é mais apenas argumentos, um pensamento, não é algo mais abstrato, agora é uma coisa concreta. Então, nesse contexto onde nós fazemos aqui uma comparação para aquilo que Deus nos criou e para como nós estamos hoje. O mundo que Ele fez e o mundo que temos hoje. O corpo humano que Ele fez e o corpo que nós temos hoje. A mulher antes da criação, antes do pecado e depois do pecado. O homem antes do pecado e o homem depois do pecado. E você faz então essa comparação. Que grande e enorme diferença. Você lembra as consequências para a mulher depois do pecado? Que seu marido agora irá te dominar, que agora você vai ter dores no seu parto. O homem agora vai ter que sofrer muito para conquistar o seu alimento. E eu fico pensando, o que aconteceu aqui no meio? Nós sabemos que o mal entrou no mundo, mas até hoje nós vemos que o ser humano foi se degradando cada vez mais. Agora chega um momento em que Deus precisava não começar a planejar alguma coisa, porque esse plano já existia desde antes da criação do mundo. Mas chegou um momento em que Deus viu e entendeu que era o momento exato para Ele então executar ou mostrar o seu plano da salvação. E o próprio Deus, em forma humana, habita entre nós para viver como ser humano, para sofrer as mesmas tentações que nós sofremos, para poder realmente dizer que entende as lutas que nós temos e mesmo assim não pecar. E essa morte de um ser humano que não pecou, e então propiciaria a vida eterna, propiciaria a perdão e a salvação que nós temos. Talvez o verso mais conhecido para nós falarmos sobre o plano da salvação está em João 3,16. Você pode abrir a sua Bíblia, você talvez até já conhece esse verso de cor. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o resumo de todo o plano da salvação, está a essência desse plano. Um Deus que nos ama, que toma iniciativa em buscar cada um de nós.
Um Deus que nos ama tanto que Ele decide entregar o seu Filho, e não existe outra forma de existir salvação, não existe boas ações, não existe boas regras, não existe acertos que faça você ser salvo. É Deus que te ama e decide ir ao seu encontro. Vocês perceberam que em toda a história, Deus sempre toma iniciativa para ir até o pecador? E quando Adão e Eva perceberam o seu pecado, qual foi a reação deles? Senhor, por favor, me desculpa, nós erramos contra Ti, nós pecamos contra Ti. É assim? Foi assim com Adão e Eva? Completamente o contrário. Eles se esconderam e Deus os procurou e Deus foi até o seu encontro. Deus vai ao encontro do pecador, porque Ele sabe que se esperasse pelo pecador ir a seu encontro, talvez Ele não teria acesso ao pecador. Não porque Ele não possa, mas porque nós não conseguiríamos buscar a Deus. Nós não conseguiríamos realmente andar no caminho que nos leva até Deus. Nós precisamos de algum auxílio para isso. Então, nesse contexto onde Deus transmite uma mensagem dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele faz uma comparação entre o perecer e a vida eterna. Então, esse é o caminho, essa é a necessidade. Nós precisamos que alguém chamado Deus tome a iniciativa por amor para nos resgatar, e nós então respondemos crendo e tendo fé no Senhor. E através desta crença é que nós podemos ser salvos. Agora, teve um momento interessante na vida de Jesus, que ele representa exatamente o papel e a atitude de Deus, e muitas vezes qual é a atitude do ser humano. Você volta um pouquinho na sua Bíblia, você está no Evangelho de João, volte agora em Mateus capítulo 26, verso 36. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 até o verso 39. O momento em que Cristo estava no Getsêmani. Momento em que, prestes a sua entrega, prestes a sua crucifixão, e nesse momento ele passa uma experiência muito importante para os nossos dias de hoje. Nós precisamos tirar uma forte lição. Verso 36 em diante diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se e sobre o seu rosto orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que você acha que é pior? Para uma pessoa que foi condenada à pena de morte por uma injeção letal. Será que é o momento em que a injeção é feita ou são os minutos antes? A agonia de estar acabando com a sua vida, de estar realmente prestes a ter a sua vida ceifada naquele momento. Com certeza é o antes. Nesse momento a agonia é tão forte no Senhor Jesus que o seu suor vira sangue. Nesse momento ele faz um pedido muito importante para 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Por favor, fiquem aqui orando, fiquem aqui vigiando, porque eu vou passar por uma situação muito complicada, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, então por favor, orem por mim. Quantas pessoas já te pediram para você orar por elas? E a nossa resposta às vezes é automática: irmão, vou orar por você. E talvez você saia aqui da igreja, chegue em casa e nem lembra mais. Mas o jargão continua: irmão, vou orar por você. Às vezes o orar, essa frase parece que é uma escapatória para você não fazer nada pela pessoa. A pessoa está lhe pedindo uma ajuda, pedindo alguma coisa, você: vou orar por você. E aqui Jesus estava pedindo exatamente isso: por favor, vocês são os discípulos mais próximos de mim, vocês estão acompanhando a minha luta, então orem por mim, por favor, me ajudem.
E qual foi o resultado desses homens? O que eles fizeram? Dormiram. Abandonaram o Senhor Jesus. Interessante que no momento onde mais o Senhor precisou do ser humano, foi quando o ser humano o abandonou. E nos momentos em que o ser humano mais precisa de Deus, é o momento em que Deus mais nos atende. João 6,36 fala que o caminho até Deus é Jesus, e todo aquele que vai ao Pai, de maneira nenhuma será abandonado. Imagina se Jesus agisse conosco da mesma forma que nós agimos com Ele. Ou melhor, ou pior, se Jesus agisse a metade como nós agimos com Ele, como seria? Como estaria a nossa vida hoje se Jesus fizesse exatamente o que a gente faz com Ele? Acredito que talvez cada um aqui já está pensando uma coisa, mas todos concluímos que a nossa vida já estaria muito pior do que está hoje. E talvez nem teríamos vida. Então, nesse contexto, onde Jesus fala com os seus discípulos, onde Jesus clama por seus discípulos e eles então o abandonam, Cristo faz uma oração sincera. Cristo fala para o Pai: eu não quero o Calvário. Lembra que ele disse: Senhor, por favor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a vontade de quem? Jesus sim, não queria o Calvário. Sim, Jesus pede para passar o seu cálice, mas ele foi até o fim porque essa era a vontade de quem? Do Pai. Queridos, quantas vezes nós não precisamos aprender a abrir mão do que nós queremos, a abrir mão daquilo que nós pensamos, a abrir mão daquilo que nós sonhamos, porque não é o desejo do Pai. E esse plano todo de resgate, ele tem um objetivo: que nós possamos aprender a fazer a vontade do Pai, abrir mão da nossa vontade, porque é só dessa forma que seremos salvos. Enquanto não nos libertarmos do orgulho, nos libertarmos da autossuficiência, do autorresgate que foi falado essa semana, nós não seremos salvos. E nada a graça pode fazer por nós. O plano de resgate do Senhor, para você entender essa noite, é mostrar para você para o que você foi criado, para que tipo de mundo você foi criado para viver. Para você reconhecer como o pecado foi degradando toda a humanidade. Para você entender como hoje vive o ser humano. Como muitas vezes nós abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Tanto que nesse momento onde Jesus, tão angustiado que estava, um anjo precisou confortar Jesus porque os seres humanos o abandonaram. Qual tem sido a resposta de Deus para a sua vida? Se nós pudéssemos provocar em Deus apenas choro e sorrisos, com a sua vida, Deus choraria mais ou Deus se alegraria mais? Você provocaria mais lágrimas em Jesus ou mais sorrisos em Jesus? O que você precisa para ser salvo? Um Deus te amando, você já tem. Um Deus tomando iniciativa para te resgatar, porque você não tem essa capacidade, você já tem. A Bíblia fala que para que haja remissão de pecados, era necessário o quê? Derramamento de sangue. Isso já aconteceu. Então o que falta para você viver com Cristo completamente? É só você que sabe. O que falta para você aceitar esse plano de Deus de resgatar você? Entenda, Deus sempre soube que precisaria te resgatar. Deus não foi pego de surpresa em algum momento. Nossa, o pecado começou, então vou ter que pensar em alguma coisa. Filho, por favor, vai até a terra. Não, Ele sempre soube. Quando Ele estava formando Adão lá na criação, Ele sabia que se soprasse nas narinas daquele boneco de barro, Ele saberia que futuramente deveria entregar seu filho. Então a pergunta não é por que Deus permitiu entrar o mal no mundo. A pergunta é por que eu ainda não decidi me entregar a Cristo? Por que eu ainda estou perdendo tempo?
E sabe que isso eu não estou falando só para quem não é talvez batizado ou membro da igreja. Começa com a gente que está aqui, com a gente da banda, do louvor, com os pastores, com os líderes da igreja. Nós precisamos aceitar esse plano de resgate. É a única forma de sermos salvos. Os discípulos naquele momento abandonaram a Jesus. E mesmo assim Jesus seguiu sozinho até o fim. Porque ele deixou um exemplo. Mesmo que pai e mãe te rejeitem, mesmo que uma mãe esquecer do seu filho, eu não esquecerei você. Então nem que você tenha que seguir sozinho, mas siga avante aceitando a Cristo. Eu espero, eu sei que eu sou limitado, eu sou ser humano, eu não tenho capacidade de fazer tudo sozinho. E eu confesso, eu acho que na minha vida eu fiz Deus chorar algumas vezes. Mas meu pedido nessa noite para você é que a partir de hoje você possa ter isso em mente. Um Deus tomou a iniciativa de me resgatar. Independente de quem eu sou, independente do que eu fiz, independente dos pecados que eu cometi, independente até mesmo das blasfêmias que eu fiz na minha vida. Deus se importa como vai ser a minha vida a partir do momento em que eu conheço a cruz. Eu vou dar uma de Fernando Iglesias agora. Eu quero cantar uma música. E essa música fala exatamente sobre isso. Há vários momentos na história onde nós podemos imaginar Deus chorando. A humanidade perdendo o amor. Israel ser a raça eleita e de repente cair em vários pecados, idolatria, abandonando o Senhor. E eu imagino a dificuldade que foi para Deus entregar o seu próprio filho e ver o seu filho sofrendo na cruz. Mas que hoje a nossa vida possa realmente dar sorrisos para Deus. Porque nós decidimos, apesar da pessoa que somos, apesar dos defeitos que temos, nós aceitamos ser resgatados pelo Senhor. Então que nesse momento, enquanto cantamos essa música, o seu desejo é realmente fazer com que Deus tenha mais sorrisos com a sua vida. Que Deus se alegre mais ao olhar a sua vida. Não porque você não vai pecar, não porque você não vai errar, e entenda, talvez hoje mesmo, à noite você vai errar. Mas o sorriso de Deus é ver uma pessoa que reconhece que é pecador e pede forças para ser perdoado e para caminhar no caminho que Deus quer. Se esse é o teu compromisso, esse é o teu desejo, eu quero orar com você. Só que eu não gostaria de orar com você aí de longe. Quero orar perto de você. Então, se for a sua vontade, chega aqui perto. Enquanto nós cantamos a música, eu quero que você sinta não apenas uma música legal, que você sinta apenas uma música interessante, mas sinta Deus perto da sua vida. Então, nesse momento, que essa música possa também ser o hino do seu coração. Amém? Som. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou
Comovido ao contemplar Jerusalém, sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu um filho do seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação, e no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Pai, se nós te causamos lágrimas em algum momento, te pedimos perdão. Se nós te causamos sofrimento, nós também te pedimos perdão. Se nós andamos por caminhos que não são os teus caminhos, nós te pedimos perdão. Se estamos em meio a uma luta espiritual onde nós caímos muitas vezes, nós também te pedimos perdão. Se talvez tenhamos ofendido pessoas, irmãos, familiares, também nós te pedimos perdão. Nós queremos nesse momento te agradecer, porque a promessa da tua palavra, não a promessa do pastor, não a promessa da igreja, não a promessa da minha família, é uma promessa de Deus, que nós somos perdoados e vivemos uma novidade de vida.
E a partir de hoje, com a decisão que tomamos, perante Deus, perante o universo, os nossos pecados são completamente apagados. Pai, nós dedicamos horas do nosso dia para estar contigo. E eu te peço por misericórdia, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Nós entramos pecadores, sujos. Nós entramos contaminados, mas queremos sair daqui perdoados, renovados, porque aceitamos o plano de resgate pela nossa vida. Nós queremos olhar o teu sorriso, nós queremos te sentir em nossa vida. E nesse dia, onde nos entregamos a ti, decidimos entregar a nossa vida em tuas mãos, nós imaginamos o nosso Deus chorando de emoção e feliz com a nossa decisão, porque agora, esse Deus que nos amou, que entregou o seu Filho por nós, para morrer por cada um de nós, está nesse momento nos abraçando. Pai, essa tua igreja nós entregamos em tuas mãos. Nós apenas queremos que cada pessoa que frequenta a igreja ou visita a igreja, possa apenas aqui te encontrar. Prepare essa tua igreja, Pai. Consagre essa igreja. Que nós possamos botar a mão no coração e entender que o nosso amor não pode se esfriar, que não podemos viver em desunião. Nós devemos juntos, nos levantando, nos fortalecendo, juntos buscando o céu. Esse é o teu sonho para nós, de um dia voltarmos a habitar num jardim perfeito, porque fomos criados para isso. De um dia voltar a ter contato direto contigo, face a face, porque foi para isso que fomos criados. Um dia receber a vida eterna de tuas mãos, porque foi para isso que fomos criados. E é por isso que precisamos ser resgatados. Esse é o meu pedido, por misericórdia, e é o meu agradecimento, porque sabemos que essa é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Saiu com a bênção de Deus, nosso Senhor. Amanhã você é nosso convidado novamente. Estará conosco a cantora da gravadora Novo Tempo, Fernanda Lara. Estará ministrando o louvor. A partir das 8 da noite você é nosso convidado. Traga seu vizinho, traga um parente, para nós juntos orarmos e louvarmos a esse Deus. Amém?